Glória a Deus, vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 10, verso 38. Aleluia. Está aqui também na tela. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de te cultuar, de juntos, Senhor, podermos dar ao Senhor esse tempo de adoração, de louvor. Ó Deus, de juntos também estarmos clamando, intercedendo e vendo que portas, Senhor, elas já foram abertas pelo poder do Teu nome, de maneira que podemos sair daqui com uma sensação de vitória, de maneira que podemos sair daqui, Senhor, com alegria no nosso coração, sabendo que quem peleja por nós é o Senhor. Quem batalha as nossas guerras é o Senhor. Louvado seja o Teu nome. E nesse momento também te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio de lermos a Tua palavra com liberdade, com alegria, e que esta palavra, Senhor, nessa noite cumpra o seu propósito, que ela produza, Senhor, os frutos que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Dá-nos a sensibilidade, dá-nos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, que assim possamos compreendê-la para a glória do Teu nome. Oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, queridos, o tema da mensagem de hoje é atitudes de amor. Perceba que é o mesmo tema que nós temos dado já há 2 quintas, e então finalizando hoje a atitude de amor no âmbito da devoção. Então nós, como eu disse, estaremos hoje completando, as 3 ministrações que fizemos nas 2 últimas quintas, tomando aquele momento em que o intérprete da lei, em Lucas capítulo 10, ele chega para Jesus e diz assim: o que é que eu vou fazer? Ou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não falou nada de você tem que fazer isso, você tem que fazer os 5 chaves, os 5 propósitos. Não, Jesus disse assim: o que é que você lê na lei? Como você interpreta? E ele disse: olha, eu interpreto que eu tenho que amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus disse assim: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então Jesus não levou para o âmbito do faça para ser salvo. Ele disse: seja alguém que ama. Seja alguém que ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Seja uma pessoa que se entrega a esse amor, não apenas ao amor a Deus, mas o amor ao próximo, e você vai ser salvo, você vai herdar a vida. Essa é a chave, é você amar a Deus. Deus não quer escravos, Deus quer filhos, Deus quer ser aquele que se relaciona conosco, não como um patrão, como um chefe carrasco, duro, mas como um pai que se reconecta conosco, que estávamos como pródigo, afastados e perdidos, e comendo as alfarrobas, as bolotas dos porcos nesse mundo mau. Não, ele traz a gente para perto, para um relacionamento. Então, a chave é amar. Diga comigo, a chave é amar. Mas nós vimos aqui que o amor não é um amor de palavras. O amor, ele se traduz em atitudes. Amor se traduz em atitudes. Se você diz que ama alguém e só fica no campo do falar, você não ama essa pessoa. Nós precisamos demonstrar com atitudes que a amamos. Capítulo 13 de Coríntios vai mostrar que amor é uma série de atitudes. O amor
ele não suspeita, o amor não sente inveja, não tem ciúme, o amor não se vangloria, não se exaspera, não se porta com inconveniência, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Então são atitudes. Da mesma maneira a gente vê nesse capítulo 10 de Lucas, irmãos, 3 atitudes que nós falamos aqui nessas quintas-feiras e hoje encerrando. A primeira atitude está do verso 1 ao verso 20, que é a missão dos 70. Então, quem ama se envolve na missão. Diga comigo, quem ama se envolve na missão. Então, ele trabalha, ele se dá, ele vai na fé, na dependência de Deus, e nós vimos isso aqui. Então, a missão é uma maneira como nós demonstramos o nosso amor, tanto a Deus quanto ao próximo. Porque tem gente que está precisando ouvir, ser tocado, ser alcançado pelo poder de Deus, e Deus usará pessoas para isso. A outra maneira pela qual demonstramos amor a Deus é através da compaixão. Diga comigo, a atitude da compaixão. Que você vai ver aí nos versos 25 a 37 do capítulo 10 de Lucas. Falamos quinta-feira passada. O bom samaritano, aquele que viu o homem largado, ferido, seminu, jogado na estrada. Ele não fez como o sacerdote que passou longe, ele não fez como o levita que passou mais longe ainda, mas ele se aproxima, ele cuida, ele dedica dinheiro, tempo, ele dedica atenção, e é alguém que Jesus disse assim, você tem que fazer igual a ele. Nós demonstramos amor a Deus e amor ao próximo quando nós nos movemos pela compaixão. Um crente sem compaixão, ele não demonstra amor a Deus. Ele pode saber a Bíblia toda, ele pode ser uma pessoa que tem um cargo na igreja, como o sacerdote e o levita tinha, mas se ele não se importa, ele não ama a Deus. E agora, irmãos, por último, encerrando então esse capítulo 10 de Lucas, nós temos a história de Marta e Maria, que acabamos de ler, que é do verso 38 ao 42, que nos mostra algo tremendo que nós classificamos como devoção. Diga comigo, a atitude da devoção mostra que eu amo a Deus. Veja bem, irmãos, é um tripé. Alguém que ama a Deus, ele vai se envolver com a missão do reino, ele vai se envolver com a compaixão às pessoas, e ele vai ser uma pessoa que vai viver uma devoção genuína. E nós vamos hoje conversar um pouco e responder a 3 perguntas. Eu tenho 3 perguntas e eu espero que a gente saia daqui com as 3 respostas. A primeira pergunta, o que é devoção? Se a gente está dizendo que a devoção é uma atitude de amor a Deus, o que é então devoção? Então, a palavra devoção, ela vem do latim, que significa ação de se dedicar a algo. É alguém que se consagra a algo. É alguém que cultua. Então, esse é o termo mais próprio da palavra devoção. É alguém que se dedica totalmente, que se entrega. Mas a quê? A quem? Então, respondendo isso, a definição de devoção é um apego sincero, voluntário e fervoroso a Deus. Vou repetir. A devoção é um apego. Quem ama a Deus, quem se devota a Deus, ele não está distante, ele vai estar cada vez mais próximo. Ele quer se apegar a Deus. Ele quer se unir a Deus. Ele suspira, como o salmista diz, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eu tenho anelo por Deus, eu tenho desejo por Deus. Se eu sou um crente e não desejo estar com Deus, tem algo errado em mim. Eu preciso ser alguém devoto, então alguém que se apega de forma sincera, diga comigo, sincera. Não é um fingimento, devoção a Deus não é teatro, não é performance, não é o que eu mostro para as pessoas, é uma devoção que parte, é um apego que parte daqui de dentro. Então aquela pessoa devota, ele não ora bonito, porque está rodeado de pessoas. Aliás, ele pode nem orar bonito. Ele ora aquela oração do coração. Eu fico imaginando quando um pai, ele tem uma alegria de ter um bebê, os primeiros anos do relacionamento dos pais com aquela criança são quase que monossilábicas, ou por gemidos, ou por choros,
Mas, irmão, tem coisa melhor. É aquele momento que você está se relacionando, ainda que não entenda, ele não te entende, mas a proximidade, o calor, o afeto, aquilo, irmãos, é melhor do que qualquer outra coisa, melhor do que qualquer discurso. Então há um apego sincero, mas além de sincero é voluntário, irmão. Se alguém tem que te obrigar a você andar com Deus, se alguém tem que me obrigar a orar, se alguém tem que fazer uma pressão, se você não orar, você fica sem a mesada desse mês. A mãe fala para o adolescente. Se você não for na igreja cultuar a Deus, nada de dinheirinho para lanchar. Então você, irmãos, a gente percebe que muitas pessoas não vivem a real devoção porque não vivem essa ação voluntária, dedicada. Por que eu busco a Deus? Por que você busca a Deus? É pela pressão das necessidades? É porque a coisa está feia para o meu lado? Irmãos, isso pode ser um nível de fé, mas um nível de fé imatura. Deus quer nos levar a um nível maior de intimidade. É quando eu começo a me relacionar pelo prazer de estar na presença de Deus. Então é uma atitude voluntária, é sincera, é voluntária, mas também é fervorosa, é intensa. Irmãos, esse amor a Deus, esse apego a Deus não pode ser uma coisa fria. A Bíblia diz que Elias orou com fervor e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, como? Com fervor, com instância, com intensidade. E o céu deu chuva. Quantas vezes, irmãos, nos relacionamos com Deus como se estivéssemos nos relacionando com uma pessoa tão longe de nós, em que a frieza domina o nosso relacionamento. Não, irmãos, a gente tem que ter o coração ardendo, como os discípulos lá em Emaús, que quando foram visitados por Jesus, ainda sem o conhecer, mas ouvindo aquela palavra que era liberada por Jesus, eles disseram assim: nosso coração ardia. Eu te pergunto, o seu coração tem ardido? O nosso coração tem ardido por Deus, irmãos? Vir a um lugar como esse, participar de um culto, faz o nosso coração arder? A gente sente intensidade, desejo, vontade ardente de estar com Jesus? A gente, quando pega a Bíblia para ler, a gente sente desejo, é intenso o nosso desejo, é fervoroso o nosso desejo, ou é aquela coisa... Vou lá, vai orar. Vai fazer o quê? Orar. Meu Deus, nós servimos um Deus, irmãos, tem coisa melhor do que você ao levantar, olhar para aquele céu e dizer: Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam. A terra está cheia da tua bondade, a terra goza da tua providência, da tua previdência. Nós somos agraciados com teu favor, Senhor. O nosso coração vai se enchendo, irmãos, de alegria, de fervor. O nosso coração volta aqui. Eu quero te dar uma palavra. Se você está aqui hoje, você tem sentido o seu coração assim, um pouquinho morno, ou quem sabe uma camada grossa assim de frieza está envolvendo o seu relacionamento com Deus, eu te desafio a não sair daqui sem orar a Deus e dizer: Deus, nessa noite rompe com isso, porque o meu relacionamento com o Senhor precisa ser assim, precisa ser sincero. Vamos repetir? Precisa ser sincero, voluntário e fervoroso. Amém? Irmãos, e ainda diz por uma forma litúrgica, como assim? Como a gente está fazendo hoje aqui. É um culto. Isso é uma forma litúrgica. A gente tem louvor, a gente tem oferta, a gente tem palavra, a gente tem oração, a gente ora pelos outros. Isso daí faz parte da nossa devoção. Agora, é somente aqui? Não. Esse apego sincero, voluntário e fervoroso, ele também precisa ser demonstrado por práticas secretas, individuais. É aquele momento que você entra no seu quarto, Mateus 6:6, você fecha a porta do seu quarto e em secreto você se relaciona com Deus, e em secreto Deus ouve sua oração e publicamente Deus te recompensa. Amém, irmãos? É aquele momento nosso com Deus, é aquele momento que você diz assim: Pai, eu estou aqui para te ter, eu quero te encontrar. Salmo 119, 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Essa definição, essa expressão de todo o coração precisa ser algo
real em nós, irmãos, de todo o coração, significa uma entrega absoluta, uma devoção plena, uma intensidade intensa, uma intensidade, claro, intensidade é intensa, mas uma intensidade forte, um desejo forte por Deus. Nós precisamos, assim como o Salmo 119, dizer: eu te busco de todo o meu coração. Então isso é devoção. Todo mundo entendeu, sim ou não? Então, quando nós entendemos isso, a segunda pergunta então é: quais são essas características na devoção da Maria? Que Maria? A Maria de Betânia. Você lembra da história, acabamos de ler, que Jesus estava de passagem e uma mulher chamada Marta recebe Jesus na casa dela. Só que ela tinha uma irmã e também um irmão, o Lázaro, mas nesse texto aqui, as duas são as que ficam em evidência. A Marta e a Maria. E você lembra do contraste entre uma e outra. A Marta corria de um lado para outro, tentando montar uma refeição bem elaborada para Jesus, sim ou não? Irmãos, Jesus na casa da gente, preste atenção. O que é que você ia preparar para Jesus? Pão de queijo? É? Biscoitinho? Creme crack com a manteiga? Café, eu sei que você ia, porque você é crente. Irmãos, eu tenho a impressão que muitos de nós ficaríamos doidos, assim, principalmente as mulheres, e deixariam os homens doidos também. Tem que comprar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse prato. Jesus está vindo aqui, nosso Deus, irmãos, e seria uma preparação de dias. Marta queria fazer o melhor. Imagina, irmãos, que no início Maria também estava na cozinha, estava lá ajudando. Porque a reclamação foi depois, não foi antes. Então Marta estava envolvida com Maria. Mas quando Jesus está no ambiente, Marta continuou nos seus afazeres. Jesus se tornou uma pessoa não tão apreciada naquele momento. Porque ela estava ocupada, puxada, pressionada por muitas coisas, por muitos afazeres. Maria disse assim: gente, não é todo dia que Jesus está aqui, não. Eu já acordei cedo, já varri casa, eu já lavei banheiro, eu já reguei planta, eu já fiz um tanto de coisa. Agora eu vou ficar com ele, gente. Não é todo dia que ele passa por aqui, não. Se a Marta quer colocar um tomate cereja assim e fazer umas folhinhas assim não, deixa ela fazer. E eu vou aproveitar Jesus. Eu vou ficar com ele. Irmãos, isso revolta a Marta. Olha a ociosa, olha a preguiçosa. Eu estou aqui para lá e para cá, igual uma louca. Imagina, irmãos. E essa mulher aí sentadinha, oh, belezura, sentadinha, assim é o Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus, faz alguma coisa. Jesus, irmãos, ao contrário do que Marta imaginava, repreende Marta dizendo: oh, Marta, você está tão agitada, tão ansiosa. E Maria escolheu a melhor parte. E eu digo que de tantas coisas, uma só é necessária. Foi essa que ela escolheu. E eu não vou tirar isso dela e ponto, acabou. Se eu fosse um pouquinho inteligente, Marta, você faria assim. Se você entendesse um pouquinho mais esse momento, você faria como. Então, irmãos, quais são as características da devoção em Maria de Betânia? O ponto-chave aqui está no verso 39. Eu queria que você frisasse ele, porque diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Esse ponto, assentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensino, é o ponto-chave da devoção de Maria. Ela estava absorta, ela estava envolvida, ela estava entregue, ela estava sentada, ela não tinha pressa, ela não queria sair correndo para canto nenhum, ela não tinha outra coisa mais importante naquele momento para fazer, a não ser aproveitar a presença do Mestre, a não ser aproveitar os seus ensinos, a não ser absorver tudo que ele tinha e tudo que ele era. Então, irmãos, esse é o ponto-chave. Eu gosto da tradução da Almeida Revista e Atualizada, que diz que Maria, ela quedava-se assentada aos pés.
de Jesus. Essa palavra quedada, assentada, ela quedava-se assentada aos pés. Essa palavra quedar significa estar quieto. Estar quieto, deter-se, ficar, demorar-se em algum lugar, permanecer. Então, ela estava ali dizendo assim: Jesus, fico aqui a tarde toda, fica aqui a noite toda. Não existe nesse momento outra prioridade, outra coisa mais importante, outra coisa que seja mais urgente do que o Senhor. Maria estava entregue, Maria estava derramada. Isso se chama devoção. Diga para o seu irmão, diga: meu irmão, isso se chama devoção. Para o outro que está do seu outro lado, isso se chama devoção. Fale para ele também, para ele lembrar. Diga: isso se chama devoção. Irmãos, que coisa tremenda. Então, a gente entende que devoção envolve não apenas falar, orar e derramar, como alguns dizem, uma multidão de palavras e ser tomado por uma verborragia, como alguns dizem, uma hemorragia de palavras. É aquele: Jesus, eu estou aqui para contar para o Senhor, para orar, para pedir, e desembola o manto, o rolo ali com 1000 pedidos de oração. Não estou dizendo que isso seja errado, mas eu quero te mostrar que devoção não é só você chegar para Jesus e falar sem parar. Quando a gente vê Maria aqui, irmãos, a gente entende que devoção envolve, acima de tudo, silenciar. Ficar quieto, quedado, silencioso, para contemplar e ouvir a Deus. Então a gente vai lembrando de algumas passagens que diz assim: não seja precipitado no que você fala. É melhor você se deter mais para ouvir do que para falar. Todo homem, diz Tiago, esteja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Você já se imaginou com 2 bocas, irmãos? E um ouvido no centro e 2 bocas laterais? Se fosse ao inverso, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que com uma já domina o tempo, né? Imagine com 2 e elas começarem a se contradizer. Você imagine? Irmãos, veja, Jesus faz tudo, Deus faz tudo de forma perfeita. Seu relacionamento, meu relacionamento com Deus precisa ser explorado no que diz respeito a, como Maria, silenciar. Ontem à noite eu tive um tempo ali, enquanto estava tendo o curso de Mulher que Prospera. Eu venho aqui na quarta-feira, acompanhado da mulher mais linda da terra. Aproveito, abro a igreja e vou ter meu tempo com Deus. E eu estava orando ali no gabinete, mas teve uma hora que aqui estava tudo escuro e fechado. E eu vim e sentei ali naquela cadeira e fiquei em silêncio. Mas não era um silêncio que a minha mente estava pensando no que eu ia comer quando eu estivesse em casa. Eu estava pensando nele e demonstrando para ele exatamente aquilo que eu gostaria, que era ele. Eu não fiz nenhum pedido ali naquela cadeira ali, eu não fiz nenhum pedido, nenhum assunto. Poderia fazer, não estaria errado. Mas eu queria ele, eu queria a presença dele, eu queria, como Maria, me silenciar minhas vozes, minhas inquietações, porque às vezes a gente está parado, mas está com a mente inquieta. Às vezes a gente está parado, mas a mente está um turbilhão. A gente está agitado, a gente está pressionado. Muitas vezes a gente está até aqui, irmãos, o pastor está pregando, a gente está pensando no dia de amanhã. A gente está pensando no que vai comer quando chegar em casa. A gente vai estar pensando em um tanto de coisas. E Maria nos ensina que devoção é isso, é quando você também consegue silenciar e dizer: Jesus, a tua presença é o que eu vou desfrutar aqui. Você já esteve apaixonado alguma vez na sua vida, sim ou não? Só uma?
Ô Atinhos, pelo amor de Deus, Atinhos, você não deu nem um amém. Diz um amém aí, varão. Você já se apaixonou, sim ou não? Irmão, como é estar do lado de alguém que você está apaixonado? Pastor, sei nem mais o que é isso. Volte a se apaixonar. Meu irmão, Maria queria estar ali aos pés dele para contemplá-lo. Salmo 27,4, coloca para a gente, Dai, por favor. Salmo 27,4 diz assim, leia comigo. Uma coisa, me ajuda aí. Uma coisa... Veja, parece que foi Maria que escreveu esse versículo, gente, mas não foi. Uma coisa, o que é que Jesus disse para Marta? Uma coisa é necessária, Marta, para você. O salmista entendeu isso antes do evento Marta e Maria. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, diante de tantas coisas que eu poderia jogar, lançar, despejar para Deus, eu vou pedir algo que realmente eu entendo como importante, o cerne da minha vida, de maneira que eu não vou apenas pedir, eu vou buscar, eu vou me empenhar para alcançar. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com um objetivo, não é para não pagar aluguel, é com um objetivo, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Primeira coisa, contemplar, diga contemplar. Irmãos, contemplar é ficar... Irmãos, a gente teve a oportunidade de visitar a cachoeira lá, as cataratas de Foz. Irmãos, o barulho, a gente não pode nem ficar falando, é um desrespeito. A gente tem que ficar quieto, Foz do Iguaçu, tem que ficar quieto. É uma grandeza, irmãos, é uma coisa assim... magnífica, e aquele barulho, e eu lembrei do Voz de Muitas Águas, aquele que vai se apresentar como uma voz forte como de trovão, como uma voz forte como voz de muitas águas, e aquela imponência das águas caindo, irmãos, e aquele vapor de água exuberante subindo, irmãos, eu fiquei assim parado, perplexo, Mônica. Eu não sabia o que dizer. Depois eu sussurrei uma canção, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Porque quando a gente contempla algo, eu não sei se você já foi em alguma exposição de artes, de quadros. Quem entende que não é o meu caso, isso se vê pela velocidade com que eu passo pelos quadros. Pronto, vamos embora? Mas quem entende, ele senta, tem até uma cadeirinha, ele senta na cadeirinha, ele cruza as pernas, ele fica olhando para o quadro, calado, silencioso. E aí o ignorante, como eu, olha para o quadro e para a pessoa e não entende nada. Por que está parado? Tem uma televisão ali? Porque quem entende é diferente, ele começa a ver beleza naquele quadro, mas ele não fica agitado, ele fica entendendo os contornos, as cores, a mensagem que aquele quadro quer passar. Eu fico imaginando, irmãos, que Deus, ele quer ser contemplado assim. É quando você para e você diz assim, Deus, não tem coisa maior, melhor do que o Senhor. E eu quero por um pouquinho entender e ver e conhecer o Senhor, contemplando o Senhor. Irmãos, quando eu fico diante, eu sou meio contemplativo. O Daniel pegou um pouquinho disso também, eu acho que muito ele está me ultrapassando. Mas quando eu vejo coisas criadas, eu já falei isso aqui, um dia a gente estava visitando um lugar, e eu fui ao banheiro, lá em Gramado. E eu fui no banheiro, enquanto eles foram para outro lugar, o Castelinho Caracol. Tinha uma torta de maçã com creme de leite fabricado lá mesmo. E uma maravilha. E eu disse assim, mas eu preciso ir no banheiro. E eu fui no banheiro. E quando eu estou lá,
tinha uma janelinha assim, ó, e eu fiz assim. Eu queria saber o que tinha atrás da casa. Irmãos, eu vi uma paisagem. Era um verde, um gramado, um campo cercado de árvores que se encontravam assim, ó. E um rio passava pelo meio das árvores. E eu disse, eu quero ir para lá. E eles estavam lá comendo a torta de maçã. E eu dei a volta naquela casa e fui lá para trás. Irmãos, e eu fiquei lá. E eu, assim como Maria e José procuraram Jesus durante 3 dias, eles quase ficaram assim me procurando. Já tinham comido a torta de maçã há muito tempo. E eu lá, igual um estonteante, olhando para aquela cena. E eu disse, Jesus, o Senhor está aqui. Aqui é o Éden. Aqui é o Éden. Eu não achei os querubins ainda, nem a árvore da vida. Mas aqui é o Éden, Senhor. Meu Deus, que encontro. Eu tive um encontro com Deus. Só de contemplar a grandeza dele naquilo que ele fez. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele quer ser visto e contemplado. É quando você para diante deles assim, Deus, eu estou aqui só para te ver. Eu estou aqui para te contemplar, para pensar em quem o Senhor é, na grandeza do Senhor. Maria fez isso, irmãos, ela não deu uma palavra, ela sentou aos pés de Jesus e ficou lá. E Jesus ensinando e ela recebendo, irmãos, ela não expressou questionamento, ela queria só ouvi-lo, ela queria só contemplar. O salmista disse isso, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Quando você parar em devoção diante do Senhor, você vai ver beleza de Deus. Você vai ver um Deus magnífico, um Deus belo, e ele diz assim, além de contemplar a beleza, eu quero meditar. Eu quero aprender, eu quero absorver, eu quero ser cheio daquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Irmãos, é quando a gente consegue encontrar esse lugar em que as vozes da gente se calam e a gente só consegue ouvir uma voz, a voz do Mestre, a voz de Jesus falando com a gente. Devoção em Maria. Agora, irmãos, eu quero dizer que essa vivência de devoção é facilmente sabotada pela urgência das necessidades. Você vai ver que Marta estava envolta em necessidades lícitas. Ela não estava ali, Deus, eu quero, eu estou assim querendo ver BBB, Jesus está aqui ainda. Não, ela estava querendo fazer o melhor para quem? Para Jesus. Estava certo ou errado? Você faria diferente? Eu acho que a gente faria a mesma coisa de Marta. Gente, Jesus está vindo aqui em casa. Tira a prataiada. Tira aqueles pratos, limpa. Não tem um sujinho ali. Tira também. Gente, pelo amor de Deus. Já viu aquela cena da dona de casa que está assim, recebendo alguém, que ela faz o melhor. É lícito ou ilícito? Marta estava pecando? Não. O problema é esse. É quando a gente é tomado por essa sabotagem de que coisas lícitas merecem mais o tempo nosso do que o que deveríamos dar para Jesus. Coisas boas. Jesus, eu estou aqui porque tu sabes, Senhor, eu tenho minha vida profissional, social, eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso interagir nas redes, eu preciso responder e-mails, mensagens, eu preciso dar sinal de vida para quem eu estou sem falar muito tempo. E a gente é envolto, irmãos, por tantas coisas, todos os dias, toda hora, o tempo todo, e eu tenho que me atualizar, e eu tenho que fazer. Eu não estou dizendo que é errado, não. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar tudo, irmãos, e viver igual uma planta, não. Eu quero dizer, irmãos, que se a gente tem todo um dia, todo momento de 24 horas e a gente não encontra momentos para Ele, momentos significativos, momentos dedicados e de qualidade para Ele, a gente está errando e está perdendo. Pastor, mas a minha vida é a obra, eu respiro a obra, eu faço a obra, tudo meu é obra, e tem muitos pastores, irmãos líderes, que caem nessa sabotagem.
se envolvem tanto com a obra, se envolvem tanto com o ministério. Não estou dizendo que não devam se envolver com intensidade, com amor, com fervor, mas a partir do momento que aquilo se torna algo que ocupa mais o meu tempo do que Deus, eu estou em falha. Quem está entendendo? O importante, irmãos, não é o que a gente faz para Jesus somente, é o que a gente faz com Jesus. É o tempo que a gente encontra para dizer: Jesus, olha, tem tanta coisa tomando meu tempo, mas eu vou devotar agora um momento. É encontrar, irmãos, nos nossos momentos mais agitados, um tempo para estar em devoção, ouvi-lo, parar. Esses dias eu estava levando o Daniel, foi um dia que eu precisei levá-lo na faculdade. E a UFMG tem muito verde, né? E eu tinha tanta coisa para fazer naquela manhã. E eu lembro que antes de sair de lá, eu parei o carro perto de umas árvores e fiquei lá. Foram 20 minutos, mas foram 20 minutos com ele. Eu quero dizer, irmãos, que você não precisa parar o seu dia. Eu não vou fazer mais nada, pastor. Vou para o alto de uma montanha e vou ficar lá. Não é isso não. Você vai fazer seu dia, suas atividades, mas você não vai deixar de encontrar tempo para calar diante dele, para dizer: Deus, fala comigo, para pegar a Bíblia, para ler, para deixar Deus falar com você, para falar com ele, para se envolver, para se relacionar com ele. Quem ama vive o aspecto da devoção. Eu namorei, irmãos, com a minha amada 4 anos à distância. Vou dizer que não é uma coisa boa. Quem está interessado em fazer isso, pense, porque não é fácil. Você tem só a voz, é bom, mas o bom é o contato, é ver, é tocar, é dizer: nossa, que legal você está aqui, eu te amo. É isso. Às vezes a gente está vivendo uma vida com Deus tão longe, como se Deus estivesse lá e eu estivesse cá. Não tem aquele calor mais. Não tem aquela proximidade. Deus quer que você e eu nos envolvamos com Ele. Então, tem armadilha na nossa vida, irmãos? Tem muitas. Para sabotar o nosso tempo com Deus. Você já acorda com um despertador no seu ouvido que você tem vontade de arremessá-lo pela janela. Quem tem essa vontade diz glória a Deus. Parabéns, você é crente. Eu tenho. Tenho vontade de pegar e jogar ela assim: cala a boca. Aí a gente já acorda pilhado. E já tem uma série de coisas para fazer. Mas eu quero te desafiar a, nessa sua vida louca, agitada, ensandecida, frenética, encontrar um tempo ou vários momentos para estar com Ele. Amém? Amém? Pastor, é no trabalho, vai no banheiro. A pastora conta de momentos que ela já orou em banheiro, né? Alguém já orou em banheiro também? Banheiro de empresa, banheiro de escola, eu já também. Quantos de nós? No carro, faz do seu tempo um tempo de culto a Deus, coloca um louvor, vai cantando. Se o seu carro permite, fecha os vidros, solta a voz lá dentro. Ainda bem que hoje tem esse sistema que as pessoas dizem assim: ele deve estar falando no viva voz do telefone, porque senão antigamente diziam que a gente era doido, né? Está falando sozinho dentro do carro. Mas como é bom, irmãos, aproveita. Trânsito para mim hoje é sinônimo de tempo com Deus. Está um trânsito, está um engarrafamento, eu estou lá, recantalabaxeri, andarabalabarabasore, candaraba. Irmãos, é bom demais. Faz do seu tempo, do dia a dia, um tempo para você se encontrar com Deus. Agora, caminhando, vamos lá. Uma coisa interessante da devoção é porque essa natureza silenciosa, intimista que a devoção traz, né? Como é que estava Maria? Tagarelante ou quieta? Quieta. Por essa natureza quieta que a devoção também traz, a gente pode ser mal entendido. As pessoas podem achar que a gente não tem nada para fazer. Você vai para onde? Vou orar. Sim, e o quê? E o quê? Vou para o monte. Fazer o quê?
Orar. Sim, mas o quê? Orar. As pessoas entendem isso como algo de quem não tem nada para fazer. Está lendo Bíblia? Está orando? Você não tem nada para fazer, não? É lógico que eu tenho. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas as pessoas entendem isso como ociosidade. Prova? Jesus, o senhor não se importa de Maria estar aí sentada e eu aqui para lá e para cá, igual uma louca, trabalhando, suando, e essa mulher folgada aí sentada aos teus pés? Jesus, fala alguma coisa, irmãos. Isso incomoda. Incomoda a gente, porque a gente não está acostumado com isso, talvez. A gente pensa assim: nossa, eu vou perder tempo, ficar 15 minutos dentro de um quarto. Eu tenho tanta coisa para fazer. Não sou essa pessoa ociosa. Eu tenho que fazer algo. Não, irmãos, você não está deixando de fazer algo. Jesus não classificou Maria como ociosa e preguiçosa, porque a natureza da devoção inclui isso mesmo, silêncio e quietude, mas isso não é ociosidade. Quem está entendendo diz amém? Irmãos, isso é produtividade. Orar, irmãos, é algo extremamente produtivo. Quem ora, irmãos, eu posso dizer, economiza tempo do dia. Aquele tempo que você estaria suando, quebrando a cabeça para resolver problemas, você gastou um tempo com Deus ali de manhã, e quando você se apercebe, aquilo já foi resolvido, porque Deus foi à frente, e Ele já abençoou, e Ele já abriu a porta, e Ele já resolveu, e os problemas que você teria para quebrar a cabeça durante o dia, Deus disse assim: pode deixar que eu cuido. Amém? Você pode dar uma glória a Deus, querido? Não é ociosidade. Jesus mostra que a devoção, na verdade, é a chave mestra da vida. Diga comigo: a devoção é a chave mestra. Chave mestra é aquela que abre várias fechaduras. Tem uma chave lá em casa que ela abre a fechadura de cima, e a mesma chave abre a fechadura de baixo. Existem lugares que tem a chave mestra, que é a chave que abre qualquer cômodo. A devoção é isso. Ela abre qualquer porta. Estar com Deus é a chave mestra da vida. É tanto, irmãos, que Jesus disse assim, 42, verso 42. Marta, apenas uma coisa é necessária. Você está correndo agitada com muitas, mas uma coisa. Jesus resumiu muitas para uma. Ele simplificou a vida. É a gente que complica. Uma coisa, Marta, é necessária. E Maria escolheu essa parte. E, aliás, a boa parte, a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Irmãos, quando a gente entende que se a gente passar pelo caminho da devoção, do encontro com Deus, aquilo dali vai abrindo várias e múltiplas portas. E que assim, irmãos, a gente economiza tempo, quebrar a cabeça, ficar resolvendo problemas que a gente diz assim: meu Deus. Irmãos, quando a gente começa o dia sem orar, parece que tudo fica agarrado, preso, engessado. Experimente, meu irmão, se você já faz isso, continue. Eu estou te dando um incentivo nessa noite e dizer que você, querido irmão, está fazendo a melhor escolha. Comece o seu momento, o seu dia em contato com Ele, em busca a Ele, e você vai ver que coisas, irmãos, vão se tornando leves. É quando o machado cai na água e uma madeira faz ele flutuar. O que é leve faz o pesado flutuar. Irmão, Jesus mostrou que isso é a leveza. Busque a Deus e coisas pesadas vão se tornar leves. Amém, irmãos? Então mostra-se aqui exatamente isso. Aí você diz assim: pastor, mas então o que é que eu vou optar? Eu sou uma pessoa que amo servir, então agora eu tenho que ficar dentro do meu quarto orando o tempo todo. Não. Serviço e adoração ou devoção não se excluem. Você não tem que optar uma coisa ou outra, eles se complementam. O segredo é equilibrar a equação. É saber fazer no momento certo e parar para contemplar no momento certo.
Quando a gente entende essa dinâmica, esse equilíbrio, essa harmonia, tudo vai bem na vida da gente. E para terminar, a última pergunta: quais são então essas ações que expressam a devoção? E eu queria só lembrar, porque eu sei que você já conhece, pastor, como que eu vou viver uma vida de devoção? Algumas delas, orar e ler a Bíblia. Para você e eu conhecermos a Deus e a vontade de Deus. Coisa simples. Amém? Mas tantas vezes penosas para encaixarmos no nosso tempo tão corrido e tão escasso. Orar e ler a Bíblia. Obedecer o que aprendemos. Você está lendo ali a palavra e Deus está falando com você. Você está lendo a Bíblia e verdades vão saltando aos seus olhos e entrando no seu coração e na sua mente. O que é que você tem que fazer com aquilo? Praticar. Praticar. Estava lendo uma vez, agora esses dias passados, o momento quando aquela mulher pega em adultério, é colocada diante das pessoas e todo mundo quer apedrejar ela, e Jesus dá uma palavra para ela, não te condeno, vai, não peques mais, aquela coisa toda, e todo mundo queria apedrejar. E naquele dia eu tive um contato com uma pessoa que qualquer pessoa envolvida pela religiosidade apedrejaria ela. E eu não vou dizer que talvez há um tempo atrás, de imaturidade minha, eu não pensaria em algo assim também. E nem sequer passar perto. Pela vida que estava levando. Mas foi exatamente o meu devocional naquele dia. E aí Deus disse assim: aí, quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Não que eu seja o são de toda a humanidade, eu tenho minhas doenças. Mas eu disse: Jesus, essa pessoa precisa de médico. E essa pessoa ficou tão constrangida porque me viu, que ela fez de conta que de fato não me viu. E eu fui lá. Ei, deixa eu dar um abraço. Eu digo que, Senhor, que ela tenha por um instante percebido que o Senhor ainda a ama. Mas foi o que eu aprendi naquela manhã. Por que você tem o seu devocional? Para você aprender alguma coisa. E a devoção mostra isso, é que você pratica o que você aprende. Você lê um texto, aprendeu algo que Jesus te ensinou e não praticar e ficar ensinando para os outros, está ruim, está tudo errado. A gente tem que primeiro praticar o que a gente aprende. Isso é devoção. Manter contato com o Pai durante o nosso dia agitado em pequenos momentos de gratidão, de louvor e de oração. Ei, meu irmão, teve um momento que você se sentiu feliz por alguma coisa. Você comeu uma comida boa, tomou um cafezinho, levanta a mão, graças te dou, Senhor. Irmãos, aproveite esses momentos para se conectar com Deus. Ele não está longe de nós. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, dos que o invocam em verdade. Então, querido, naquele momento que você recebe um livramento, naquele momento que você sente algo bom, que você sente o amor de alguém por você, que você pode expressar talvez uma gratidão ali a Deus, não vai ser em vão, vai ser uma conexão ainda que rápida, mas vai te manter ligado. Mais uma vez a indicação do livro, Praticando a Presença de Deus. Era um moço, um monge, que ele, em meio a tantas atividades, ele aproveitava aquele momento de tantas coisas para fazer e tinha aquele tempo de se conectar a Deus. Oh Senhor, oh Senhor, oh, trazer a presença. Se você pode naquele momento se ajoelhar, se ajoelha. Você pode naquele momento simplesmente fechar os olhos na fila de um banco. Dizer: Jesus, eu te amo. Você naquele instante está se conectando com Ele. Está saindo virtude de lá para você. Amém? É uma conexão rápida. Glória a Deus. Não é uma internet de escada.
É uma potente conexão entre os céus e a terra, e vereis os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita, e ele diz assim, anjos de Deus subindo e descendo. Irmãos, é conexão rápida. Se você fechar os olhos e dizer, Jesus, você pode fazer isso agora, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fala assim, Jesus, eu te amo. Nossa, quanto tempo você gastou nisso, varão? Foi rápido? Foi rápido ou não? Chegou no céu? Te pergunto, foi sincero? Foi verdadeiro? Foi de coração? Você não demorou um segundo para fazer isso. E quantas vezes durante o dia a gente pode fazer isso, irmão? Quantas vezes durante o dia a gente não pode perder essa sensação da presença de Deus conosco. E procurar fazer tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Hoje, findo aqui essas 3 atitudes de amor. E a gente precisa não apenas entender, mas viver. Como é que está a sua vida envolvida com missões? Eu não digo somente você sair daqui para um campo missionário. Missão, quando você está do lado de alguém que não conhece Jesus. Quando você senta no ônibus do lado de alguém que Deus diz assim, fala com ela. Dá um bom dia, puxa uma conversa, um assunto que entre na Bíblia, entre em Jesus. Missão. Orar. O Dani disse que uma vez estava no ônibus e ele sentiu que o Senhor dizia para ele assim, ora por essa dona. E ele disse assim, olhou para ela. Parece que não tinha nada aparente. E ele não orou. E puxou conversa, só falou de Jesus, já chegou o ponto, o momento de descer. E ele disse assim, ainda com aquele sentimento, a senhora gostaria que, acho que na conversa também, que eu orasse por alguma coisa? Ela, sim, pelo meu ombro. Ele foi falando que ela estava com a dor. E ele percebeu, Jesus estava dizendo para ele orar por ela. Mas ele, como não viu perna engessada, dedo faltando, não viu nada, imaginou que tinha nada para orar. Orar por alguém. É tão interessante quando a gente ora por alguém que não conhece Jesus. É maravilhoso. A pessoa começa a dizer, nossa, que maravilha. Eu estou sentindo algo tão bom. É, você tem, meu irmão, o que essa pessoa não tem. Pelo menos naquele momento. E oramos para que ela venha a ter. Amém? Mas, irmãos, aproveite, se insira, seja diligente na missão. É assim que nós demonstramos amor a Deus. Seja dedicado na compaixão. Teve alguém que está precisando da sua ajuda, chega junto. Se aproxima, chega perto, não fica contemplando de longe. E ser intenso na devoção. A partir de agora, saindo daqui, já olha para o céu e dá um glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Entendendo que você não precisa falar muito. Você precisa contemplar mais. Silenciarmos mais. Contemplar a beleza do Senhor e ouvi-lo mais. Ele tem tanta coisa para falar com a gente. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé nesse instante? Aleluia. 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 Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu. Como é que eu faço isso, pastor? Dessas 3 maneiras. Se a gente sair daqui pensando nisso, como que hoje eu posso abençoar alguém com a palavra do Evangelho? Como que eu posso abençoar alguém com uma oração, com um folheto? Como que eu posso, quando eu sair daqui, pensar como que eu posso ajudar alguém que está necessitando? Eu estou vendo uma situação de escassez na casa de uma pessoa. Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Eu não posso fazer tudo sozinho, então vou unir força. Vou ligar para o fulano, vou ligar para o Beltrano, nós vamos montar uma cesta básica. Se não tiver na igreja, eu vou fazer isso. Como que eu vou ajudar fulano? Irmãos, é compaixão. E a terceira maneira é devoção. Se eu fizer isso tudo para Jesus, mas não tiver tempo para Ele, eu estou faltando. Eu estou falhando. Ele vai dizer, filho, está lindo, lindo, lindo o que você está fazendo para mim. Mas eu queria tanto que você estivesse aqui comigo agora.
Eu queria tanto que ao invés de você ficar totalmente absorvido na minha obra, gastando suas 24 horas, você ficasse um tempo comigo. Deus, Ele arde em ciúme. Diz o apóstolo Tiago na sua carta: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem por nós intenso ciúme. Irmãos, esse não é um ciúme doentio, não é aquele ciúme, é aquele ciúme no que diz respeito a querer a sua presença com Ele. É querer que você esteja com Ele, perto dEle, num relacionamento. Quem está entendendo, fecha os olhos, vamos orar. Eu não sei qual área Deus tem falado com você, eu não sei qual área nós, você e eu precisamos buscar mais, nos envolver mais. Talvez você é alguém que tem uma vida de oração, de leitura da palavra, mas Deus quer quebrantar o seu coração para você perceber necessidades de algumas pessoas, para que você se mova em compaixão. Talvez você é alguém que ora tanto, lê tanta Bíblia, mas Deus te chama para você compartilhar mais aquilo que você sabe tanto, aquilo que você já tem recebido tanto de Deus, para que você abençoe outras pessoas. Mas se do contrário, somos aquelas pessoas totalmente envolvidas com a missão, totalmente envolvidas com a compaixão, mas o nosso canto ali com Deus está vazio. Deus está nos chamando nessa noite para ocupar esse espaço. Deus está nos chamando nessa noite para voltarmos o nosso coração para Ele, para dizermos: Deus, uma coisa é necessária, uma coisa eu buscarei, eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza, Senhor, e para meditar no teu templo. Ora Maia Candala, faz uma oração a Jesus agora, faz uma oração a Ele. Amo o Senhor, aleluia, meu Salvador. Enquanto cantamos, faz a sua oração. Anelo tê-lo, Senhor, bem junto a mim, minha